paz, boa noite, que a graça, a paz, a bondade do Deus Altíssimo e Soberano estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém. Jesus, ele é maravilhoso, que a bondade dele esteja contigo todos os dias da tua vida. Eu quero te dizer que não é por acaso que você chegou nesse vídeo. Deus, ele tem planos lindos para a tua vida e talvez você já tenha escutado isso de outras pessoas, já tenha visto isso escrito e você ainda não entende o que você está passando. Nós precisamos passar pelo processo. Descansa, entrega os teus medos, as tuas dificuldades, as tuas angústias para o Senhor e entrega também as tuas alegrias. Que no tempo da tua alegria você glorifique o nome do Deus Altíssimo, porque nós não somos simplesmente nada sem a presença de Deus. Ele sonhou e projetou a tua vida. Ele quer o melhor. Qual pai não quer o melhor para o seu filho? E ele é um pai, o pai da eternidade. Ele é o pai que não te abandona em nenhum tempo. Não importa o que você tenha feito, o que você fez, talvez nem você se libere o perdão, mas ele te perdoa. Ele diz, né? Vinde a mim os que estão cansados. Se você está cansado, aproxime-se dele. Busque a presença dele e ele vai renovar as tuas forças. Nós estamos num propósito muito forte, muito poderoso de 14 dias de oração contra a inveja. Talvez você tenha se sentido cansado, né, desanimado, mas você mesmo assim chegou aqui. Hoje nós estamos no 13º dia. Amanhã nós vamos concluir este propósito de jejum e de oração. E eu me alegro porque eu sei que muitas chaves vão virar na tua vida, que portas irão se abrir, que amarras que você carregava já ficaram para trás. Conclui, vem amanhã para o último dia de vídeo, 6h30 da manhã, tem vídeo no canal do William. O William estará ao vivo, encerrando o propósito pela manhã e eu à noite, às 20 horas. E eu creio que você terá o destravar na tua vida. Talvez você não esteja entendendo ainda essa movimentação no mundo espiritual, mas é algo muito precioso que Deus tem para a tua vida, com a tua vida. Vamos orar apresentando esse momento ao Senhor. Senhor Deus Pai amado, eu apresento, Senhor, cada pessoa inscrita nesse canal, cada pessoa que chegou até esse vídeo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vem tocando nessa vida, Pai. Vem, Deus, entrando nessa casa. Espírito Santo, Tu tens total liberdade nesta casa, nesse lar. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, andar conforme os Teus princípios. Eu apresento, Deus, a vida aqui dos meus irmãos e que eles venham andar conforme os Teus princípios, que eles venham ver a Tua mão sobre a casa deles, sobre a vida deles, sobre as finanças. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Ministra, Espírito Santo de Deus, a cada coração que está aqui sedento da Tua paz, sedento da Tua palavra, sedento do Teu querer. Nós queremos viver a Tua vontade para as nossas vidas. Entra nessa casa, entra nessa situação, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler contigo hoje uma palavra que está lá em João, no capítulo 21 e no versículo 21 e 22. E diz assim: quando Pedro viu, perguntou o Senhor, e quanto a ele? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que acontece aqui nesse texto? Jesus, ele estava falando com Pedro, né? Ele estava falando, conversando sobre o que ele passaria, sobre o que ele enfrentaria. E daí, aqui existe, a gente vê duas situações, né? Vê a preocupação, porque tipo, o que vai acontecer comigo? E eu vejo o que vai acontecer comigo e ele se preocupa com o que vai acontecer com o outro. Mas Jesus, ele é muito educado, ele repreende e ensina, mas com muita educação, né? Jesus, ele estava conversando com Pedro.
né, a respeito das dificuldades que ele enfrentaria, o que ele teria que fazer. Explicou a ele sobre essas dificuldades. Ele já estava ali ficando ciente. Mas ele se preocupou, Pedro se preocupou. E quanto a ele, né? E quanto a João? O que João teria que passar? Será que teria que passar a mesma coisa que Pedro? E Jesus disse para ele não, o que vai acontecer com ele não te importa. Então, importe-se com a sua vida. Ele quis dizer, ele disse, né, nessas palavras, quando no versículo 21, né, ele pergunta: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então, muitas vezes, nós enfrentamos a luta, enfrentamos a dificuldade, mas nós nos perguntamos: Deus, e ele? Por que ele está fazendo tudo isso comigo e está nessa situação? Deus, por que eu estou nessa situação e fulano não está? E daí, eu quero te dizer, pede para o Senhor para que tu venha guardar essa palavra no teu coração nessa noite. Quando você se preocupar com o outro, lembra-se do que Deus disse nessa situação a Pedro. E importa-te com a tua vida, não te importa com ele, né? A minha situação com ele resolvo eu. É o que Deus nos diz através dessa palavra. Deus tem um propósito para a vida de cada um. E às vezes nós vemos pessoas que têm um chamado muito específico, passam por grandes lutas, por grandes provações, mas ali naquela situação a pessoa ainda não sabe. E ela acaba sendo invejada, e talvez você seja invejado, mas a pessoa que te inveja, ela não sabe as lutas que você enfrenta, as rejeições que você enfrenta. E ela tá lá, bem descansada, bem tranquila, mas mesmo assim, ela se preocupa com as suas lutas, com as suas dificuldades. Eu quero ler contigo hoje 2 definições que eu achei muito interessante, colocadas pela Joyce Meyer, que diz assim no dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, definindo a palavra inveja como um sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade do outro. Então, a gente precisa identificar, né, e ver qual é o significado, né? O que diz lá no dicionário sobre inveja. Então, é um sentimento de descontentamento. Eu não fico contente com o resultado do outro, né? Ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade do outro. Essa é a definição de inveja. E daí, logo após, vem a definição de ciúmes, porque são coisas diferentes. Ciúme é definido como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Então, o ciúme, ele é o sentimento, é o que vem, é o que é gerado depois da inveja. Apreensão ou amargura. Interpreto essa definição com o temor de perder o que se tem para outra pessoa. Ressentimento do sucesso da outra, que nasce do sentimento de inveja. Então, o ciúmes, ele nasce do sentimento da inveja. Então, quando até mesmo a criança, né, e nós precisamos já orar com a criança, porque às vezes é muito comum a criança ela ver o brinquedo do outro e ela vai desejar aquilo e ela não vai ter aquele acesso e daí a criança chora, né? E ali parece assim, ai não, ela tá com ciúmes porque ela ganhou. Nós precisamos ensinar as crianças a dividir o brinquedo, né? Compartilhar. Eu acho muito bonito as crianças na educação infantil, quando elas compartilham o brinquedo. Tem um dia que elas levam um brinquedo de casa para brincar, né? E ali a gente já identifica, né? Qual criança não sabe nem dividir o brinquedo? Qual criança, mesmo tendo o seu, ela vai lá e quebra o do outro, né? Nós precisamos orar para que não tenha raiz nenhuma de inveja, de sentimento. E é natural isso quando a gente vê aquela criança que sabe dividir, que compartilha o seu brinquedo. Ore pelos seus filhos, para que os seus filhos também não sofram na escola inveja. Porque aquela criança que às vezes tem tudo, às vezes ela quer o daquela criança que só tem um brinquedo e um brinquedo ainda inferior do que ela tem. Mas ela tem
um descontentamento com o que o outro tem. Ela tem 10 brinquedos, o outro tem um e ela quer aquele. Então a gente precisa ensinar a criança, né? E quando nós tivermos também essa preocupação com o outro, nós precisamos nos lembrar do que Deus nos disse aqui em João 21:21, né? Deixa, te preocupa e segue-me. Nós precisamos seguir a Cristo o tempo todo. Vamos orar nessa noite, estamos quase finalizando, né? Amanhã é o último dia deste propósito. Vamos orar com muita fé e declarar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Quero orar pela tua vida, quero orar pela vida dos teus filhos, para que não venham sofrer nenhum ataque de inveja na escola, no curso, aonde eles forem. Porque o que os seus filhos carregam é a presença de Deus. E pode ser invejado por outro, mas mal algum vai atingir a tua casa e a vida dos teus filhos, quando você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? Se você quiser apresentar a foto do familiar, traga. Vamos orar também pelo seu familiar. Senhor Deus Pai amado, eu apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que chegou, cada pessoa que está participando deste propósito de jejum e oração. Guarda, Pai, a mente, blinda, Deus, a mente. Nós repreendemos toda seta de inveja contra esta pessoa, em nome de Jesus, que caia por terra todo ataque. Tudo aquilo que veio como um dardo, todo o peso que ela tem sentido, todo o peso, todo o cansaço que ela tem carregado, que se desfaça em nome de Jesus. Eu repreendo toda inveja, eu repreendo todo o sentimento de angústia, todo o laço, tudo que Satanás tenta atormentar. Nós apresentamos as crianças, Deus, que venham ser guardadas pelo teu sangue, cobre, Deus, com o sangue do Cordeiro. Nós repreendemos toda inveja, toda indiferença, todo ciúmes, Pai, contra os brinquedos, contra o que eles carregam, contra o que eles têm, tudo aquilo, Pai, que outras crianças podem tentar lançar setas contra essas vidas. Eles estão guardados, blindados, debaixo da tua mão poderosa. Abençoa, Deus, os casamentos, os relacionamentos, as finanças dos teus filhos. Que o Senhor venha estar entrando, Senhor, com uma ação protetora nessa noite sobre essa vida, sobre cada família, sobre cada familiar apresentado aqui nas fotos também, Pai. Cobre com o sangue do Cordeiro. Eu repreendo todo o espírito de contenda nessa família. Eu repreendo todo o espírito de acusação. Eu repreendo todo descontentamento no coração. Que eles venham ter um sentimento de gratidão, de alegria por tudo que tem, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Te alegra, você carrega algo precioso. Satanás, ele não pode roubar a tua alegria. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite de paz, um domingo de alegria. Te espero amanhã aqui às 20 horas. Lembra, amanhã é o último dia deste propósito e vamos nos alegrar a cada dia na presença do Senhor. Fica na paz.